agora vamos mudar um pouco de assunto. Queria que vocês falassem aqui, quando falar de dinheiro, gente, de carro popular. Saiu uma matéria interessante hoje no Estadão, falando que o governo está discutindo como retomar o carro popular e baixar o preço para até R$50 mil. A Thaís vai se divertir aqui nessa história. Quando eu fui comprar um carro ali, eu era mais jovem, um carro popular custava o quê? Acho que uns R$20 mil. Como que era na época de vocês? Não sei. Fala aí, Sidney. Na nossa época não tinha carro popular. Na nossa época tinha Brasília, variante. Eu me lembro que um carro popular já custou R$9 mil no meu tempo. Olha! Na nossa época não era nem R$1. Deu salto, não era nem real. Não era real. Primeiro carro que eu comprei não era nem real, né, Sidney? Era outra moeda que eu nem sei. Porque é surreal, né? Hoje em dia, assim, não tem um carro popular. Os preços são absurdos, assim, 70, 90, e não é um carro popular, né? Um carro popular nos Estados Unidos mais barato, 75 mil. Nos Estados Unidos, 75 mil? Então, e aí, eu vou dar aqui os dados só para a Thaís falar, bom, da onde que vai tirar? Como que vai tirar esse preço, né? Vai passar de 70, que é o mínimo ali, mais ou menos, né? Para 50 mil. Então, o retorno ao mercado brasileiro do chamado carro popular entrou na agenda do governo. Nas últimas semanas tem sido citado pelo presidente Lula. Para algumas montadoras e para os concessionários, o tema é visto com certa urgência em um momento de queda de vendas, fábricas suspendendo a produção e sindicatos de trabalhadores temendo demissões. O tema de um novo carro popular foi levado ao Ministério do Desenvolvimento, mês passado, na FenaBrave, que é a Associação dos Revendedores. Nesse momento, a pasta não quer comentar o assunto, mas fontes do mercado falam que o governo trabalha com preços na casa de 45 mil a 50 mil para um carro popular simples e sem alguns itens tecnológicos. Tipo, você pega o carro pelado, não tem nada, ó, tá aqui, tá vendendo 50 mil reais. Não tem banco, não tem volante. Na semana passada, em discurso em Brasília, Lula criticou o preço dos automóveis no país, qual pobre pode comprar um carro popular de 90 mil reais. Aliás, nem de 50, né, se baixasse. E aí, enfim, aí vai aqui a posição das concessionárias. Eu queria, assim, trazer aqui, Thaís, como baixar esse preço? Existe essa possibilidade? Porque, não, assim, vai fazer mágica? Não tem a menor chance. Faz a conta, é o seguinte, baixar de 70 para 50 é baixar mais de 25%, né, o preço do carro. 20 e tantos por cento de queda. Não tem mágica para isso, né? E, assim, nessa reportagem do Estadão, e hoje eu conversei com gente do mercado também para entender isso, os produtores de carro falam assim, olha, eu não tenho como produzir um carro mais barato do que esse, tirando, por exemplo, itens de segurança que são obrigatórios na lei. Então, é uma questão, inclusive, as plantas hoje, elas estão preparadas para fazer carros que saem da fábrica custando 70 mil reais no mínimo, cumprindo as obrigações. Claro, tem alguma coisa, pode ter alguma coisa para tirar, deve ter alguma coisa, mas uma coisa que não está na fonte de custos ali principal do carro. A outra saída olha, se não tem como baixar o preço de produção, então baixa o imposto. Ora, para baixar o imposto do carro, e que é muito alto o imposto do carro, o governo tem que abrir mão de receita. Ele está abrindo mão de outras receitas e, ao mesmo tempo, o tal do arcabouço fiscal só vai ficar de pé, só vai fechar a conta se o governo arrecadar muito mais do que ele arrecada hoje. A conta do próprio ministro da Fazenda é 150 bilhões de reais a mais. Então, deixar de cobrar imposto de um carro para tentar fortalecer essa venda não vai funcionar do ponto de vista fiscal. O próprio governo Lula e governo Dilma Rousseff já tentaram fazer isso, fizeram isso em algum momento, mas era um momento de outra situação fiscal do Brasil, das contas públicas, não tem como fazer isso agora. A terceira medida olha, se não tem como baixar o preço, não tem como baixar o imposto, então reduz o custo do crédito. Aí bate no Banco Central, que virou a geni do Brasil e apanha por tudo, como se ele fosse a doença, como se ele fosse a causa e não parte da doença do Brasil, né? Por que os juros estão altos como estão, né? E aí não é uma resposta simples. Então, a questão do carro popular, ela acaba caindo num discurso muito mais populista, assim, do presidente. É óbvio que todo mundo queria comprar carro mais barato. Eu, por exemplo, não tenho mais carro. Na pandemia, eu vendi o carro
e ando mais de aplicativo de carro e tal, e percebi que meu custo foi menor. Mas há muitos lugares no Brasil, eu sou de Brasília, por exemplo, Brasília você tem que nascer com 2 pernas, 2 braços e 4 rodas. Não tem como andar em Brasília sem carro, entendeu? O transporte público em Brasília não faz zigue-zague, só anda em círculo. Então, não tem como não ter carro em Brasília, por exemplo. Quem não tem carro em Brasília, aqueles trabalhadores que dependem do transporte público lá, tem que andar e muito para chegar nos lugares. Então, não tem mágica. Não, assim, vai ser muito difícil o governo fazer isso, a não ser que o governo crie lá uma política pública prevista em orçamento, que de duas uma, ou o governo banca a diferença do carro, ou o governo reduz o imposto. Ou o governo banca, por exemplo, a diferença dos juros. O crédito para a venda de carros hoje ele já é muito mais barato porque tem alienação fiduciária, né? Se a pessoa não paga, o banco toma o carro de volta. E essa é uma garantia que proporcionou a queda do custo do crédito. Mas com a taxa de juros mais alta, o crédito realmente está mais alto. Então, assim, não tem uma solução fácil para isso. No fim, você acaba pagando 2 carros, né? Quando você parcela. Exatamente. Mas, assim, tudo no Brasil você paga 2, 3, né, por causa do juro. Mas, de qualquer forma, é uma medida que vai ficar muito né, não tem como tirar do orçamento, não tem como abrir mão da receita e o que o governo vai fazer? Vai usar o Banco do Brasil, vai usar a Caixa para dar financiamento de carro? Quer dizer, qual é o padrão de risco, qual é a tomada de risco que os bancos públicos podem fazer, inclusive sem infringir a lei, e as regras do Banco Central e do próprio governo para conceder esse crédito, né? Então, assim, não tem mágica, não tem como baixar o preço de um equipamento absolutamente cheio de tecnologia, de uma cadeia gigantesca de fornecedores e de produtores em mais de 20% de um dia para o outro. Então, dificilmente vai rolar. Marcelo, fala, Sidney, o que você achou? A Thaís nada de braçada. Por isso que eu deixei ela falar, falei, bom, explica aí que é mais fácil. Mas para arrematar aqui, só dando alguns números, indo ao encontro do que ela disse. Primeiro, impostos. Os impostos representam entre 40% e 50% do preço do carro. Eu ia falar 45%, assim, imposto não, tá tudo bem, não sei o que, é legal. Pum, daquele corte. Depois o cara do caixa, ela fala, peraí, e a minha arrecadação, como é que tá? Essa história de carro popular foi regulamentada em 93. Na época, se tabelou o imposto de produtos industrializados, o IPI, em 0,1%. Há de se convir que vivemos uma outra realidade. E outro exemplo dessa nova realidade é o seguinte: aço, alumínio, vidro, plástico, as chamadas commodities, né? E às vezes dando aí um rabichozinho. Quem já não foi numa oficina, o cara falou, olha, não tem peça, tem que esperar. Não dá. Então, e a última é para fechar o caixão. Na verdade, os fabricantes de automóveis ganham dinheiro com o carro mais caro. Isso. Porque essa história do carro mais barato ser volume é justamente no mais caro que ele tira a diferença, com a menor estrutura, não é? E se você optar realmente na raça, na marra, na mágica, como disse aí a Thaís, a vender, ou se possibilitar a venda de carros, sei lá, populares a 60 mil reais, ou 70, ou 55, ou seja, é mais barato, nós vamos ter um outro problema, né? Se houvesse, não houvesse o empobrecimento da população, e você dissesse, olha, deu certo, todo mundo está comprando, tem que construir mais estradas também, né? Construir estrada, ruas, tudo isso. Rola. Talvez, às vezes, acho que esse discurso, às vezes, é mais um aceno, né?